Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que nessa noite você esteja bem, você esteja se sentindo bem, você esteja se sentindo em paz, com a alma tranquila. Mas se você não estiver se sentindo assim, eu quero dizer para você que você vai passar a se sentir assim, depois que você ouvir e assistir esse vídeo. Porque este vídeo será uma bênção na sua vida. Porque ele vai falar a respeito do abençoador de Jesus Cristo. Então, nessa noite, nós vamos mais uma vez estarmos juntos, compartilhar juntos a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. Você sabia que o corpo físico, ele precisa de exercício, ele precisa de uma boa alimentação para viver e ter uma vida de qualidade. Assim também a alma e o espírito. Eles precisam ter qualidade e eles só podem ter qualidade, ser nutridos de algo de qualidade. É buscando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá uma vida de qualidade, tanto física como espiritual. E nessa noite, queridos, nós vamos compartilhar mais uma vez esta palavra. E esta palavra se encontra na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos meditar, nós vamos ler do primeiro versículo ao 11. Capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 11. E nessa noite nós vamos meditar um pouquinho. Eu quero trazer a atenção de vocês, para este capítulo. Vejam bem, Paulo relatando aos Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, ó Filipenses, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, por que Paulo falava isso para eles? Porque Paulo desejava que eles tivessem os mesmos sentimentos que Deus operava em Paulo. Porque Paulo, a partir do momento que ele conheceu Jesus, que ele teve aquele encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, ele foi transformado. E ele obteve de Deus, recebeu de Deus sentimentos, virtudes que ele jamais teria tido
se ele não tivesse tido o encontro com o Senhor Jesus. E assim ele desejava que os filipenses tivessem. E ele diz: portanto, se há algum afeto, se há algum consolo, se há algum amor, se há alguma comunhão no Espírito, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele desejava que todos sentissem o mesmo sentimento, que todos sentissem a maravilhosa graça, a maravilhosa presença do Senhor, que fosse inundado pelos frutos do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo nos preenche a vida, nos torna pessoas melhores, porque eles são frutos que não há lei sobre eles. Porque quando há alguma lei é porque há alguma distorção. A lei ela é criada para quê? Para punir o transgressor. E através do fruto do Espírito, e no fruto do Espírito não há lei para eles, porque há só o bem, há só o direito, há só o reto, não há outra, não há mal, não há o que a lei fazer contra o fruto do Espírito. Por quê? Porque é a pessoa de Jesus Cristo que nos preenche com esse fruto do Espírito. Você entendeu? A lei é criada para punir o transgressor. E aquele que se enche do fruto do Espírito, não há lei para isso. Por quê? Porque não há transgressão nisso, mas há justiça, há paz, há amor, há alegria, há tudo de bom. Então, continuando, ele diz aqui: nada façais por contenda ou por vanglória, meus amados irmãos filipenses, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, ele dizia para os filipenses: não faça as coisas, não faça, filipenses, por contendendo, dizendo que vocês são melhores do que os outros, dizendo que vocês só fazem melhor do que os outros, dizendo que vocês são melhores em tudo do que os outros. Não faça por vanglória, não se vanglorie, não se coloque, não se exalte. Lembre-se que a humildade é algo superior à exaltação. É superior à vanglória, é superior à contenda. A humildade nos faz nos reconhecer. Você sabe o que é humildade? Humildade é você se reconhecer que você não pode nada, você não é nada, mas Deus é tudo e pode tudo na sua vida. Então, quando eu fazemos o bem, nós não devemos nos vangloriar, nós não devemos nos contender, dizer: fulano não faz nada, eu só faço, é eu que faço, é eu que sei, é eu que sou. Não, o egocentrismo nos afasta de Deus. O egocentrismo que é aquele eu exagerado, aquele eu que inunda a nossa vida com obras da carne, com orgulho, com exaltação. E Deus não se agrada disso. Deus quer que nós sejamos humildes. E a humildade não está na aparência. A humildade não está no vestimento. A humildade está em um caráter. Num caráter. Numa atitude benéfica. No caráter, no amor, na compreensão, na bondade, na misericórdia. A humildade está em você reconhecer que todo bem que você pode praticar, fazer, viver, procede do nosso Deus, daquele que nos enche com suas qualidades, com as suas virtudes. E aqui ele continua dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não se preocupe, não seja egoísta, não pense só no que é seu.
Não se preocupe só no que é seu, no que você faz, no que você tem, mas se preocupe com aquele que está do seu lado, com aquele que precisa de uma palavra, com aquele que precisa de uma atitude positiva sua. Olhe para o seu lado, vai ter sempre alguém precisando de uma palavra, de uma atitude, de um ato de bondade. Não olhe só para você, não enxergue só você. Isso também serve para mim, para que eu tenha atitudes humildes, para que eu seja humilde, para que eu seja cheia de gratidão, tenha um coração grato por tudo que Deus é e faz. Continuando, não há de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí aqui ele começa a falar de Jesus. Ele vai dar o exemplo de Jesus para os filipenses. Olha, filipenses, olha o exemplo do nosso mestre. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Sentimento de humildade. Atitudes de humildade, atitudes de reconhecer que ele, mesmo sendo Deus, Jesus foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele se renunciou, ele desceu da sua glória para morrer em uma cruz, para ser crucificado, para ser humilhado, para ser bofeteado, esbofeteado. Ele teve toda a humilhação que um ser humano jamais suportaria. Mas ele deu esse exemplo. Olha só, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então ele, sendo Deus, não teve por usurpação. Ele não quis o direito de ser Deus. Ele não colocou esse direito acima da humildade. Ele não colocou. Usurpação ele não exigiu. Ele não quis saber que ele era Deus. Ele estava ali para dar o exemplo de humildade. E ele renunciou o ser Deus naquela hora. Ele renunciou a sua glória. Ele abdicou de todos os seus atributos e se tornou em figura humana para sentir as misérias do ser humano. Aquela cruz, meus queridos, aquela cruz ali não era pesada porque ela era madeira, mas aquela cruz não fazia Jesus sofrer pelo seu peso. Aquela cruz fazia Jesus sofrer porque ela simbolizava as nossas misérias, as nossas sujeiras, o nosso pecado. Jesus estava carregando sobre si todas as misérias humanas, todas as atrocidades humanas. Ele estava sentindo. Por isso que em Isaías 53 diz que ele não tinha aparência, que ele não tinha boniteza, não tinha formosura, porque sobre ele naquela hora pesava toda a miséria humana, todos os malefícios humanos ele estava carregando naquela cruz. E aqui, achando em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Mas no 7 ele diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Aniquilar, se humilhar, se menosprezar, se sentir o mais baixo de todos. Você entendeu o que Deus sentiu por você? Você entendeu que ele se humilhou, ele se tornou a pessoa mais execrável ali, naquela morte de cruz? Você sabia que só morria os piores na cruz? Os ladrões, os salteadores, os homicidas, tudo que não prestava morria na cruz. Os romanos não morriam na cruz. Nenhum romano poderia morrer na cruz, sabia? Mas Jesus morreu na cruz.
Ele foi tido como maldito. Todo aquele que morria no madeiro era considerado maldito, amaldiçoado. Deus, o próprio Deus estava ali sendo execrado, aniquilado, humilhado. E ele não exigiu o direito de ser Deus ali. Ele não exaltou, se eu sou Deus, eu não posso passar por isso. Não, ele optou por passar por isso. Ele optou. Ele escolheu passar por isso, por você e por mim. E diz mais, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A humildade nos proporciona sermos obedientes. A humildade nos faz reconhecer a nossa pequenez. A humildade nos leva a compreender a nossa insignificância. Por quê? Porque se nós fazemos algo de bom, de agradável, de maravilhoso, provém de Deus, não de nós. Nós não temos capacidade alguma porque em nós impera o pecado. Impera a sujeira do pecado. E quando nós fazemos algo bom, é Deus que está na nossa vida, é Ele que está fazendo por nós. Então nós não podemos nos vangloriar, nos exaltar, somos isso, somos aquilo, nós não somos. Quem é Deus, quem faz é Deus. Então você, meu querido, não se exalte em fazer o bem. Não se exalte porque você tem atitudes positivas, não. Mas glorifique a Deus porque Ele está fazendo de você um instrumento do bem, um instrumento para a glória e honra do seu nome. E mais ainda ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja só, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus obedeceu. Jesus fez uma escolha. Deus disse, meu filho, estou conjecturando, meu filho, você vai à terra, você vai morrer na cruz, você é a última chance que eu estou dando para a humanidade. E Jesus olhou, ouviu e disse, Pai, eu escolho fazer a tua vontade. Pai, eu escolho ir à terra, me transformar em figura humana, me tornar homem. Sentir as misérias do homem, sentir angústia, sentir dor, sentir humilhação, sentir desprezo. Tudo isso Jesus sentiu, sabia? Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi execrado, Jesus foi tudo que você possa imaginar de humilhação. Ele escolheu sentir. Ele fez a escolha. Você acha que Deus não obrigou? Eu vou te obrigar. Não, Deus perguntou ao Senhor. Ele fez a escolha. Deus colocou tudo ali na vista do Senhor, fez tudo aquilo, colocou diante dele e falou o que ele tinha que fazer e Deus escolheu. Jesus escolheu como Deus, como filho, obediente. Ele obedeceu ao seu pai fazendo a escolha de vir à terra. De vir à terra e se tornar, se humilhou, se tornou em figura humana e passou todo o processo da humilhação, da humilhação, da aniquilação. Ele passou por todo esse processo. Se ele quisesse, ele poderia não passar. Certa vez ele disse, você acha, para os seus discípulos, para Pedro, para os discípulos, se eu quisesse, meu pai, eu pediria e meu pai mandaria exércitos de anjo para me livrar das mãos dos meus algozes. Mas ele não queria. Ele tinha escolhido passar por todo o flagelo que ele passou para que você e para que eu não passe. Você entendeu a grandiosidade do sacrifício de Cristo? Você entendeu
o poder que este sacrifício tem, que você não precisa mais de outros sacrifícios, você não precisa mais andar fazendo rituais, você não precisa mais andar fazendo petições, você não precisa mais andar fazendo fazendo sacrifícios que não precisam mais, que não tem nenhum valor diante de Deus. Porque o sacrifício que tem valor diante de Deus foi o do seu filho. Foi o do seu filho, é este sacrifício que tem valor diante de Deus. E é este sacrifício que faz você morar na eternidade com o Senhor Jesus, que faz a mim ter esperança e convicção de vida eterna. Não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, não é pela minha bondade, não é pelas minhas práticas de justiça, não. É porque Jesus já fez o sacrifício por você e por mim. E aqui, depois que ele obedeceu tudo, ele foi aniquilado, ele humilhou-se, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não usou de prerrogativa sendo Deus. Não, ele poderia ter dito, não vou passar por isso porque eu sou Deus, eu posso fazer as coisas de outra maneira, mas ele preferiu fazer da maneira que o Pai mandou que ele fizesse. Ele obedeceu ao Pai, e a humildade está nisso, em obedecer, em reconhecer, em saber que o Pai estava ordenando a ele fazer aquilo, pediu a ele, explicou a ele, colocou diante dele a sua obra, o seu projeto, e ele aceitou, ele obedeceu e fez tudo que o Pai pediu a ele. E o interessante de tudo isso, meu querido, minha querida, é que ele sofreu. Sendo Deus, ele poderia não sofrer, não é verdade? Mas ele sofreu as agruras, a dor dos cravos, a dor dos espinhos, a dor do açoite, a humilhação, cuspido no rosto, furado o lado, as piores humilhações, as piores palavras foram proferidas ao Senhor Jesus no caminho do Gólgota. Aquele percurso simbolizava o sacrifício, o sofrimento, uma jornada de martírio, e quando chegou na cruz ali, pior ficou. Porque, ele poderia ser assim, né? A gente poderia pensar, ele era Deus, ele suportou tudo isso porque ele era Deus, mas ele era homem. Pense nisso. Ele era Deus, mas ele se fez homem. E na hora daquele sofrimento, Jesus homem, estava sendo furado as suas mãos e cravado na cruz. Sendo furado, humilhado, rejeitado. Deram vinagre para ele beber. Ele pediu água e deram vinagre. Toda a humilhação que o Senhor passou. Ele sentiu dor. Você entendeu? Jesus não estava ali como Deus, ele estava fazendo um teatro, não estava sentindo dor, não. Jesus sentiu a dor, Jesus sentiu o desprezo, Jesus sentiu a humilhação, ele foi execrado, ele foi aniquilado. Ele se aniquilou a si mesmo. Aniquilou. Se diminuiu. Aniquilado. Você sabe o que é aniquilado, não sabe? Aniquilar. Diminuiu, deixou de existir ali naquele momento. Jesus não era nada. Para quê? Para que a obra do Pai fosse completa. Ele foi humilhado, rejeitado. Tudo que você imaginar de humilhação o Senhor passou. E ele obedecendo à vontade do Pai. Você viu que o sofrimento era tão grande que Jesus, homem, chegou a dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Você acha que era o Deus que estava dizendo ali? Não. Era o Jesus, homem, a carne. A humanidade dele dizia isso. A humanidade, entenda, a humanidade. Jesus não quis desistir de nada, não. Ele era a humanidade dele, a carne dele que estava sofrendo demais. E ele disse isso, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, mas todavia, a humanidade dele, veja bem, o Jesus disse, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Você observa, porque se Jesus viesse, fizesse todo aquele teatro, ele sendo Deus, que ele não, se ele quisesse, ele não ia sentir dor, ele não ia ser furado, o que ia adiantar? Ele tinha que se tornar homem, para que a miséria do homem fosse destruída, aniquilada através da sua carne, do seu sangue. Você entendeu? Você entende? E muita gente fica aí diminuindo o sacrifício de Cristo. Muita gente fica aí diminuindo, precisando de tanta coisa, quando na verdade nós precisamos só de Jesus Cristo. Jesus Cristo preenche todas as lacunas, toda a nossa necessidade, tudo aquilo que o homem necessita está em Jesus, porque ele ganhou esse direito. Vou lhe dizer agora, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele obedeceu, ele foi execrado, ele foi humilhado, ele foi aniquilado, ele fez tudo que o Pai ordenou que ele fizesse, pediu para que ele fizesse. Então, o que? Ele ganhou o quê? A vitória. A vitória. Ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. Ele ressuscitou, deu brado de vitória, desceu ao inferno, tomou a chave do inferno. Você sabia que Satanás não tem nem a chave da sua casa? Porque a chave do inferno, o Senhor pegou a chave do inferno, da morte, e tem autoridade sobre a morte. E nessa noite eu quero te dizer, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aceita Jesus como teu Senhor, que a morte não tem poder sobre a tua vida. Embora se o teu corpo perecer, a tua matéria perecer, virá o pó, mas a tua alma viverá eternamente ao lado do Senhor. O teu espírito viverá eternamente ao lado do Senhor, porque a morte não está mais tendo poder algum. O poder está na mão do Senhor Jesus. E só morre aquele que o Senhor determinar e permite que a morte traga. A morte não pode tragar e ceifar ninguém sem a autorização daquele que tem o poder sobre ela, que é Jesus Cristo. Entenda isso. E mais na frente ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre. Hoje muitos não querem se dobrar à verdade do evangelho. Muitos não querem confessar Jesus como Senhor, zombam, criticam, mas um dia esses vão ter que se dobrar diante do Senhor. Um dia aquele que escarnece da palavra de Deus vai ter que se dobrar diante do Senhor. Os grandes que se acham grandes porque têm bens materiais, porque são autoridades, se dobrarão diante do Senhor. Porque Deus o exaltou soberanamente, deu um nome que está acima de todo nome e toda língua. Hoje muitos não querem confessar o nome do Senhor, não querem ter um compromisso com o Senhor, mas haverá o dia em que a sua língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existirá ninguém nessa terra que não vai confessar o nome do Senhor. Porque no grande trono branco, o grande juízo final, todos grandes e pequenos estarão diante de Deus e se dobrarão na presença daquele que é o maior de todos, Jesus Cristo. Então eu quero dizer, meu querido, eu estou explicando este texto para você, para que você compreenda a grandeza do sacrifício de Cristo. A grandiosidade deste sacrifício. Este sacrifício não precisa mais de outros sacrifícios. Porque este sacrifício abrangeu todos os outros. Agora é Ele que está atuando, é Ele que está presente. É este sacrifício que tem valor diante de Deus, é o sacrifício de Cristo.
Então entenda, medite na palavra do Senhor e compreenda a grandiosidade deste sacrifício, que para sua vida, para minha vida e para a vida de quem colocar, buscar a sua vida, colocar a sua vida, aceitar a Cristo, confessar a Cristo, compreender a grandiosidade de Cristo. Cristo é tudo. Cristo preenche tudo. Nessa noite, compreenda, querido. A humildade nos leva a compreender a nossa insignificância e a nossa miséria. E a necessidade que nós temos de entender a grandiosidade deste sacrifício e colocar ele na nossa vida e compreender que o único sacrifício que tem valor diante de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. Porque este sacrifício continua. O sangue de Cristo continua sendo derramado. O sangue de Cristo está ali jorrando para purificar a tua vida, os teus pecados, a minha vida e os meus pecados. É uma fonte inesgotável de vida. É uma fonte inesgotável. Essa fonte jamais terminará, jamais secará. Este sacrifício aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas ele continua imperando, continua sendo ativo constantemente. Ele não caduca. Ele não retrocede, ele não perece com o tempo, ele permanece, cada dia mais ele é ativado, ele é vivificado, ele é cheio de poder para purificar a tua vida e a minha vida. Então entenda, meu querido, Jesus é tudo, ele não precisa de ajuda, porque ele é o Todo-Poderoso. Nessa noite receba essa palavra de exortação, esta palavra de vida, esta palavra de graça, esta palavra de consolo, esta palavra de orientação, esta palavra que vem da boca do Senhor através do seu vaso para a tua vida. Receba de Deus esta palavra, medite na palavra de Deus e que o Senhor vos abençoe e lhes dê vida. Vida com abundância, pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, pelo brado de vitória e pelo poder soberano que há na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja e dê uma noite de paz e comunhão com o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, que cada um que vai assistir esse vídeo possa ser impactado, papai querido, com esta mensagem. Mensagem de orientação, mensagem de consolo, mensagem de exortação, mensagem para compreensão do poder soberano da tua morte na cruz e da tua ressurreição. Pai, abençoa teus filhos, abençoa cada um que vai assistir este vídeo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as suas famílias, os seus lares, as suas vidas e que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, oriente a cada dia, cada um, para que eles tomem a decisão certa para a vida deles, para a família deles. Porque quando começa por um, Senhor, começa por um, toma a tua decisão, porque o Senhor vai operar no teu lar, na tua vida, na tua família. Ele vai fazer obras que tu jamais poderia imaginar. Mas o Senhor é Deus de vitória. Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muito obrigada, Jesus. Eu lhe agradeço em teu santo nome. Abençoa os ouvintes, os seguidores deste canal, para que cada dia eles sejam frutíferos e prósperos em tudo em suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor.